O novo presidente da República eleito pode conceder um indulto ao ex-presidente Lula? Porque quando se perdoa uma pessoa porque era muito grande, muito poderosa, muito influente, a mensagem que se passa para o futuro é péssima. Lula pode sair da cadeia esse ano ou em 2019? Quem que poderia tirar o líder do PT da cadeia? Olhando os principais candidatos à presidência da República nas últimas pesquisas, temos algum nome sendo investigado pela Operação Lava Jato? Nessas eleições, Bonfá, é muito importante que o eleitor analise mesmo o passado do candidato, analise as menções, analise o quanto ele apareceu ou não em escândalos de corrupção. Existe um outro site também da campanha Unidos contra a Corrupção. Esse site, ele recomenda que as pessoas votem em quem tem passado limpo, compromisso com a democracia e apoia um grande conjunto de propostas contra a corrupção. Muita gente fala que a Lava Jato demorou para atingir o PSDB. Você concorda com isso? Tem gente que torce e trabalha para o Brasil afundar. E é muita gente, infelizmente. Tem gente que trabalha duro para mudar isso. Meu convidado especial de hoje luta insistentemente contra a corrupção. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, entrou no Ministério Público Federal em 2003 e trabalhou em investigações como a do Banestado. Atualmente, o meu entrevistado é procurador da República e coordena a força-tarefa da Lava Jato aqui em Curitiba, onde nós estamos gravando. Deltan Dallagnol, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping e Pão com Bonfá. Uma alegria estar com você, Bonfá, e estar com os seus telespectadores e ouvintes. Eu fico muito feliz. O novo presidente da República eleito pode conceder um indulto ao ex-presidente Lula? O presidente ele tem sim poder para conceder um indulto individual, é a graça. Esse indulto ele pode perdoar completamente a pena de uma determinada pessoa. Nossa preocupação nunca é que se dê indulto em relação a determinada pessoa específica, mas sim a qualquer pessoa da Lava Jato. Assim como nós nos preocupamos no passado que se fizesse um acordão em relação às empresas. Porque quando se perdoa uma pessoa porque era muito grande, muito poderosa, muito influente, a mensagem que se passa para o futuro é péssima. É a mensagem de que algumas pessoas, algumas empresas são too big to jail, too big to fail, são muito grandes para serem punidas. É uma mensagem para pessoas poderosas de que elas podem fazer o que quiserem aqui no Brasil, que elas vão conseguir dar um jeitinho. E é a mensagem contrária àquela que a Lava Jato tenta passar, de que todos devem estar debaixo da mesma lei. E o que é um indulto, para quem não sabe? O indulto é um perdão que o presidente da República dá e é uma tradição, existe um perdão no final do ano, que é chamado de indulto natalino, um perdão de Natal. Esse indulto ele pode estabelecer condições gerais para o perdão da pena. Por exemplo, o presidente pode dizer, como diz normalmente nesse decreto de indulto natalino, que se a pessoa tiver sido condenada a uma pena inferior a 12 anos, tiver já cumprido, por exemplo, 30% da pena e o crime for sem violência ou grave ameaça, ele tem a pena perdoada. Estou só criando um exemplo ficcional. E aí ele coloca outros requisitos para outros crimes violentos, quanto por cento da pena que ele está perdoando e assim por diante. Já nos trouxe muita preocupação o indulto do ano passado, Bonfá, porque o presidente Temer tentou dar um perdão de Natal para os corruptos. Adivinhem vocês, quanto por cento da pena do corrupto que estava sendo perdoada no passado? 10%? Será 20%? 30%? É quase um leilão, quem dá mais? Você está falando do indulto que foi dado pelo presidente Temer no final do ano passado para todos os corruptos, de modo geral. Ele fez aquele indulto de Natal e quando ele colocava as condições para pessoas que eram primárias, e os corruptos são em geral primários, e que cometeram um crime sem violência ou grave ameaça, ele deu um perdão de 80% da pena. Isso faz o nosso trabalho parecer uma piada. Que presentão, hein? Um presentão. E sem qualquer limite. Ou seja, se a pessoa era condenada a 10, 20, 30 anos por corrupção, não importava. Ela ia ter, assim que ela cumprisse 20% da pena, ela ia ter cumprido a sua dívida, ia ter pago a sua dívida com a justiça. Era algo tão grave que o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Barroso, suspendeu. Disse que se valesse aquele decreto de indulto, aquele perdão de Natal, a sociedade ficaria desprotegida contra a corrupção. Então o presidente tem sim esse poder, é um poder dele, não passa isso pelo Congresso, e ele tem o poder de fazer isso de modo geral em relação a uma generalidade de presos, é muito usado como um método de política penitenciária para reduzir a superlotação carcerária, e ele pode fazer isso individualmente em relação a um indivíduo, em razão de características peculiares dele. Agora,
nós entendemos que isso não deve ser feito em relação à corrupção no todo, em relação à generalidade das pessoas, porque eles não geram problema de superpopulação carcerária, certamente não são os corruptos que estão gerando esse problema, e isso não deve ser feito em relação a indivíduos específicos, porque passaria uma mensagem péssima para o futuro. Na sua opinião, Lula pode sair da cadeia esse ano ou em 2019? Quem que poderia tirar o líder do PT da cadeia? Bom, é difícil prever, é difícil prever se alguém vai ou não ser solto no futuro. Nós pedimos a prisão de uma pessoa, não especificamente o ex-presidente Lula, mas de qualquer pessoa, nós pedimos a prisão da pessoa quando estão presentes os requisitos, quando nós entendemos que a liberdade da pessoa representa um risco para a sociedade. E essa é a prisão preventiva. E determinados tribunais, por vezes, acabam entendendo diferente e soltando. Na Lava Jato, a maior parte dos presos foram e têm sido mantidos presos. Agora, o ex-presidente Lula não é nem esse tipo de prisão que ele cumpre, é uma prisão que é feita com o avançar do processo depois da condenação em segunda instância. É uma prisão que o Supremo Tribunal Federal sempre autorizou desde a Constituição até 2009, proibiu entre 2009 e 2016 e voltou a autorizar a partir de 2016. Quando ele teve a condenação confirmada em segunda instância, ele preencheu os requisitos para o começo da execução da pena e ele está recolhido em razão disso. Nós entendemos que isso que é uma prisão que deve ser executada, deve ser mantida como seria em relação a qualquer outra pessoa. Não existe nenhuma razão especial para que ele especificamente seja solto. E que outra circunstância poderia ocorrer isso? Isso o quê? O Lula ser solto. Olha, alguém poderia dar um habeas corpus dizendo que a execução da pena, no caso dele, deve aguardar todas as instâncias de julgamento, não só a condenação em segundo grau, mas esperar os recursos dele serem julgados no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. É possível que isso aconteça? É possível. Eu acho bem improvável, mas é possível que aconteça. E quem poderia dar esse habeas corpus? Quem pode poder entender? Certo. Quem pode fazer isso é, em regra, o relator do caso. E aí ele leva para a turma de julgamento. Em cada tribunal, no Tribunal da Segunda Instância, que é o Tribunal de Apelação, no Superior Tribunal de Justiça, que é o da Terceira, e no Supremo Tribunal Federal, tem um relator que é quem cuida de um determinado caso e das ações, dos recursos relacionados àquele determinado caso. No STJ, o relator é o ministro Félix Fischer, no Supremo Tribunal Federal, o relator é o ministro Fachin. Agora, no período de recesso forense, quem dá ou não decisões liminares, quem decide é o presidente, no caso do Supremo Tribunal Federal, é o ministro Dias Toffoli. Então você está me dizendo que pode, de repente, na virada desse ano, o Toffoli soltar o Lula? É possível. Eu acho improvável, porque seria fugir da regra que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu. E seria fugir do juízo natural, que é o juízo responsável por aquelas... A gente chama de juízo natural a autoridade julgadora que é responsável pelo caso de modo permanente. No Supremo Tribunal Federal, o juízo natural, a autoridade efetivamente responsável por esse caso é o ministro Fachin. Deferir uma medida como essa num recesso seria fugir da autoridade que é permanentemente responsável sem uma razão especial para tanto. Porque se existisse alguma razão para que se fosse tomada essa decisão, essa razão não existiria só no período de recesso, existiria mesmo agora. Então, por que deixar para pleitear só no recesso? Por que deixar para decidir só no recesso? Eu não veria justificativa para isso acontecer, Bonfá. Ao mesmo tempo que eu não vejo justificativa para isso acontecer, eu também não via justificativa para o desembargador Favreto, no Tribunal da Quarta Região, ter determinado aquela soltura dele num domingo. Aliás, ninguém mais viu justificativa praticamente, né? Tanto que ele foi representado pela Procuradoria-Geral da República, dizendo que ele tinha atuado com motivação político-partidária. Então, embora nós não vejamos razões, fundamentos de ordem racional para algo ser feito, isso não quer dizer que alguém não possa ver alguma razão para ser feito, e isso não quer dizer que alguém não decida fazer, exercendo o poder que tem. Olhando os principais candidatos à presidência da República nas últimas pesquisas, temos algum nome sendo investigado pela Operação Lava Jato? Olha... Estou falando aí os principais, né? O Bolsonaro, o Haddad, o Ciro, a Marina e o Alckmin. Olha, eu lembro que alguns nomes, eu não quero especificar porque pode parecer aqui que eu vou estar querendo defender. Exatamente, mas eu lembro que já surgiram algumas coisas, algumas delações que mencionaram alguns desses nomes no passado, mas isso é uma coisa fácil para cada um checar, a pessoa joga no Google e vai encontrar. Agora a gente precisa lembrar que a simples menção numa delação
nunca foi tomada pela Lava Jato como uma razão suficiente para você acusar ou condenar alguém. Não. Uma delação é só um ponto de partida de uma investigação. Nós buscamos coletar mais provas e se essas provas forem consistentes o suficiente, nós vamos acusar alguém e se as provas colhidas em juízo forem boas o suficiente, nós vamos buscar a condenação de alguém. Esse é o percurso normal, investigação, acusação, julgamento e aí recursos. Então, nessas eleições, Bonfá, é muito importante que o eleitor analise mesmo o passado do candidato, analise as menções, analise o quanto ele apareceu ou não em escândalos de corrupção. A nossa avaliação quanto à robustez das provas é feita no momento da acusação criminal e depois no momento do pedido ou não de condenação criminal. Você recomenda algum site para a gente fazer esse tipo de pesquisa? Tem um site que relaciona processos a que vários dos candidatos respondem, que é o site Ranking dos Políticos. É um site que faz uma avaliação geral dos políticos com base em vários critérios e ele tem também uma aba em que constam processos no passado. Existe um outro site também da campanha Unidos contra a Corrupção. Esse site ele recomenda que as pessoas votem em quem tem passado limpo, compromisso com a democracia e apoia um grande conjunto de propostas contra a corrupção. A gente pode até aprofundar isso em seguida. Mas esse site, como um dos critérios, é o passado limpo, as pessoas que tiverem lá aparecendo no site, pessoas que buscaram preencher esses requisitos, demonstrar que preenche esses requisitos, vai estar lá constando no site se a pessoa tem passado limpo ou se o site identificou processos tramitando contra aquela pessoa, condenações em segundo grau, isso vai constar também. Casos de corrupção devem ser julgados como crimes eleitorais? Essa é uma confusão que só interessa, Bonfá, fazer a quem praticou corrupção. Por que eu estou colocando assim? Porque várias pessoas que estão sendo investigadas por corrupção tentam dizer, não, o que eu fiz foi financiamento clandestino, foi caixa 2 eleitoral. Para a gente entender esse assunto, a gente tem que entender que corrupção, algo é corrupção ou não, em razão da origem ou razão do pagamento. Existe corrupção quando existe venda da função pública. Quando a pessoa que ocupa um cargo público recebe dinheiro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, quando ele está vendendo o serviço público. E quando você fala na razão do pagamento, algo pode ser ou não corrupção ou pode ser ou não uma doação. Outra coisa é a destinação dos recursos. A destinação dos recursos, ela pode ser feita para caixa 1 eleitoral, ou seja, pode ser feita uma destinação para doação de campanha, pode ser uma doação de campanha contabilizada, ou ainda, o destino da campanha pode ser a campanha eleitoral, mas sem a declaração, sem o registro daquela doação, e aí o dinheiro está sendo destinado para a caixa 2, ou ainda a destinação pode ser o bolso do político. E aí ele vai colocar no bolso dele. E veja que então são duas classificações distintas. Quando você fala de doação, vamos supor que você decida fazer uma doação para um candidato. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Você vai lá, faz a doação para o candidato, é uma doação, não é corrupção, e você registra isso. Então é uma doação que vai para o caixa 1 eleitoral. Uma doação somada com o caixa 1 eleitoral. Aí você pode dizer, não, sabe o quê? A minha empresa não é essas coisas, eu quero esconder, não quero me envolver, ou o candidato pede para esconder. Aí a pessoa vai lá e faz uma doação eleitoral e esse destino dessa doação é a campanha eleitoral, mas ninguém registra. Esse é o caixa 2 eleitoral. Ou ainda por cima, a pessoa pode decidir fazer uma doação para o bolso do político. Diz lá, olha, eu gosto muito de você, quero que você faça uma viagem com a família, que você aproveite e vai lá e faz uma doação para o político para ele fazer uma bela de uma viagem. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. É uma doação somada com enriquecimento pessoal. Não tem nada de errado nisso. Agora, quando o dinheiro vem de corrupção, vem de venda de serviço público, não é uma doação. Isso é corrupção. É venda do serviço público, é propina. E a propina também pode ter esses 3 destinos. A propina pode ter por destino caixa 1 eleitoral. O político pode dizer, olha, me paga a propina, mas vamos disfarçar? Vamos disfarçar fazendo de conta que você está fazendo uma doação eleitoral? A gente identificou isso na Lava Jato. Existem casos em que houve propina destinada a caixa 1 eleitoral, disfarçada de caixa 1 eleitoral. Além disso, a propina pode ser destinada para caixa 2 eleitoral, ou seja, pode ser investida na campanha e sem registro. E por fim, a propina pode ser destinada para o bolso do político. Aí a propina com enriquecimento, só que o enriquecimento não é mais enriquecimento legal, legítimo ou lícito, é sim um enriquecimento ilícito, um enriquecimento criminoso, porque vem de propina. Então veja que são duas coisas completamente diferentes.
Quando o sujeito diz, não, a Lava Jato está me investigando, mas é a Caixa 2 eleitoral, o que essa pessoa está querendo dizer é que não é corrupção, mas uma coisa não afasta a outra. O fato de ter ido para a campanha eleitoral sem contabilizar não afasta o fato de que pode ter sido dinheiro de corrupção. A Lava Jato, aliás, não atua sobre Caixa 2 eleitoral. Quem atua sobre Caixa 2 eleitoral é a Justiça Eleitoral. Nós só nos preocupamos com corrupção. A Lava Jato só se preocupa com o fato quando ele traz indicativos de possível crime de corrupção. Muita gente fala que a Lava Jato demorou para atingir o PSDB. Você concorda com isso? Investigações têm seu tempo. E a investigação ela começou sobre órgãos públicos federais. O mesmo governo ocupava o mesmo partido ocupava o poder no governo federal desde 2002 para 2003. Isso significa que tudo que nós fôssemos investigar no governo federal, em relação a pessoas que foram indicadas politicamente, essas pessoas foram colocadas lá ou pelo partido do governo ou por partidos da base aliada, e jamais por partidos da oposição. Por isso que a Lava Jato, debruçando-se sobre a Petrobras e outros órgãos públicos federais, encontrou corrupção vinculada ao Partido dos Trabalhadores, ao PMDB, ao Partido Progressista, porque eram partidos ou do governo, ou que comandava o governo, ou da base aliada. Você não ia encontrar ninguém no governo federal indicado pela oposição. Então essa é a razão simples, lógica e fácil de compreender pela qual a Lava Jato começou e se expandiu sobre determinados partidos. Agora, quando determinadas empreiteiras que tinham praticado corrupção na Petrobras decidiram colaborar com a Justiça, e essas empreiteiras tinham contratos também nos órgãos públicos estaduais e municipais de diferentes estados, essas empreiteiras vieram e revelaram que esse esquema não existia só na área federal, existia em vários estados da federação, e que esse esquema atinge diferentes partidos. Veja que apenas uma das empreiteiras da Lava Jato implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos. E, naturalmente, a Lava Jato se expandiu para essas diferentes outras áreas. Hoje, a Lava Jato já revelou fatos e corre investigações em relação ao governo estadual de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná. Ou seja, existe uma progressão natural da investigação, um amadurecimento, e esse amadurecimento acabou revelando um esquema pluripartidário, um mesmo esquema político-partidário, criminoso, que existe em diferentes partidos e diferentes estados da federação, municípios e também no governo federal. Você está gostando da minha entrevista com o procurador Deltan Dallagnol? Não acabou. Não perca a segunda parte.